Boa noite para vocês que estão em casa também, que está chegando agora, participando da live, né? Os irmãos que estão aqui, fechem os olhos, vamos estar buscando a Deus, dedicando um momento desse culto já para buscarmos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui nesse culto de Santa Ceia, Senhor, mais uma vez queremos engrandecer o Teu nome e Te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua misericórdia, Senhor, de estarmos aqui, nos permitir estar aqui participando desse culto. Perdoa todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, ó Deus, porque nós estamos na Tua casa. Que a Tua misericórdia seja sobre nossas vidas mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus, eu também peço a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, que nesse local seja derramado a Tua graça, que em cada lar, Senhor, que está passando essa live nesse momento e as pessoas que vão estar vendo posteriormente, Senhor, receba a Tua unção, receba o Teu poder, Senhor, neste momento. Nós buscamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, pela autoridade que há no nome do Teu Filho Jesus. Ser conosco, Senhor, recebe esse culto, recebe a adoração feita nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu tenho um fogo, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
deixa queimar, 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 deixa queimar. Aleluia. Que o Espírito Santo essa noite possa ter total liberdade em cada um de nós. Aleluia, te adoramos, Jesus. Aplauda Ele bem forte. Glórias a Deus. Só Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda honra. Aleluia, aleluia. Te amo, Jesus. Te adoro, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Diga: digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nos enche, Senhor, com Teu amor.
construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Hoje é um dia especial que viemos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Celebrar por quê? Porque a palavra de Deus diz, na última ceia em que Ele se reuniu com seus discípulos, Ele quis que todo mundo estivesse ali naquele momento, com um pão, com um vinho. E quando Ele fala assim do vinho, Ele fala: esse aqui é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E todas as vezes que vocês fizerem isso, se lembrem que eu morri por vocês. E este aqui é o meu pão, que foi entregue por vocês. E todas as vezes que vocês comerem do meu corpo, se lembrem. Aleluia. Foi por amor, viu? Foi por amor de nós que Jesus se entregou. Foi por amor, para que nós não viéssemos sofrer condenação. Ele nos resgatou. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas. E o castigo que hoje nos traz a paz, a certeza de que vamos morar no céu, o castigo estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, você já foi sarado. Querida, você já foi sarada. Jesus já derramou o seu sangue naquela cruz como cordeiro, como sacrifício vivo. Ele é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele ressuscitou como um leão. Como um leão. Aleluia. Então vamos adorá-lo. Aleluia. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência.
adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, pelo teu grande amor que não tem fim. Diga, te adorarei, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Levante as tuas mãos e adore. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, eu te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, pelo teu grande amor que não tem fim. Diga, te adorarei, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Eu te adorarei, Senhor, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Oh, eu te adorarei. Diga para o Senhor, aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, oh, ninguém vai te calar.
Te adorarei, Senhor. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Com tudo que sou. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, Eu te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quem é essa música? Esqueceram a máscara aqui, não tá? Da missionária. Acho que pode acender as outras luzes ou vai deixar assim mesmo? Eu não tiver de fazer no claro, no escuro, tanto faz. Amados, eu quero estar falando hoje uma palavra, mas antes eu quero orar pelas crianças. As crianças sofrem demais. A gente também sofre por não ver elas aqui, né? Faz muita falta mesmo as crianças não poderem participar do culto com a gente. A salinha delas ali fica abandonada e a gente sente essa falta. Aquelas que estiverem assistindo em casa, sabe que nós estamos com saudade de vocês. Então vamos fazer uma oração. Pai querido, abençoa as criancinhas da tua casa, assim, que elas possam, Senhor, passar por esse momento também com a tua ajuda. Traz, Senhor, a tua graça, o teu milagre. Opera, Senhor, para que tudo isso passe logo, Senhor. E que as crianças possam estar vindo para a tua casa, Senhor, normalmente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que quando voltar para a escola já pode vir para a igreja também, né? Aí, como ainda não liberou a escola, as aulas, acho que é só setembro, né? Amados, eu quero falar hoje aqui, primeiramente, sobre um assunto que a gente acaba se deparando com ele, uma pessoa ou outra falando a respeito de dízimos e ofertas no Novo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento, lá em Levíticos, o Senhor põe até como mandamento, né? Fala assim: este é o mandamento que eu vos dou, né? Que o Senhor nos deu. E algumas pessoas falam que no Novo Testamento não fala, então parou de funcionar, parou de ser verdade, né? E algumas pessoas pensam dessa forma. Eu quero ler um versículo em Mateus 23, nós vamos ler alguns versículos, Mateus 23, em Mateus capítulo 23, versículo 23, fala o seguinte: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tende a negligenciar os outros preceitos mais importantes da lei. Aqui
mostra claramente que os escribas e os fariseus ainda conservavam o mandamento da lei a respeito dos dízimos. E ele continua o seguinte: só que eles entregavam o dízimo, mas outras responsabilidades, como por exemplo cuidar dos pais, eles não queriam, né? Aí o Senhor fala para eles o seguinte: a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que são os preceitos mais importantes da lei. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então ele está falando assim: vocês têm que praticar os principais preceitos da lei sem omitir o dízimo, que é o primeiro assunto que é falado aqui. Então ele está praticamente dizendo: só dizimar não é suficiente, você tem que ser um dizimista e seguir os outros princípios da lei, os outros princípios bíblicos. Esse é o primeiro texto que me traz ao Novo Testamento ainda com um sentimento de fidelidade aos dízimos e ofertas. Mas em Hebreus, no capítulo 7, ali fala mais profundamente ainda, quando o Senhor... Algumas pessoas falam assim: mas os dízimos eram entregues apenas para os levitas, e querem falar isso, por isso, só apenas os levitas poderiam receber os dízimos e os sacerdotes que fossem da tribo de Levi. Aí em Hebreus, a palavra começa a nos falar no capítulo 7, que Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi, e na verdade até antes de ter a tribo ter a origem, ele recebe o sacrifício e o dízimo de Abraão. E ali ele continua falando, o escritor aos Hebreus, e continua falando ali sobre o sacerdócio vocacional. Ele fala assim: mais importante do que ser da tribo de Levi e receber as contribuições é ser escolhido e ter o chamado de Deus. Então ele continua falando sobre o assunto e ainda cita Jesus, que não é da tribo de Levi. Jesus foi o sumo sacerdote. E Jesus era da tribo de Judá. Mas se nós quiséssemos ignorar as contribuições dos dízimos e das ofertas, por achar pesado no Antigo Testamento colocar como lei, e nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com palavras que nos trazem até uma obrigação maior. Em Gálatas capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte: vocês que são instruídos na palavra, juntem tudo que você tem, vendam e repartam com aquele que lhe instrui na palavra. Não é o dízimo aqui ele fala sobre 50%. Então, essa questão, eu não estou falando que ninguém tem que dar 50% de nada aqui, tá, irmãos? Eu só estou esclarecendo um assunto. Então, se no Antigo Testamento alguém acha que é difícil, pode abrir em Gálatas 6:6, se você quiser ler aí, acompanhar, você vai ver. A Bíblia fala que tinha que vender e compartilhar. E indo mais ainda ao extremo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a gente levanta a história de Ananias e Safira, que no Novo Testamento eles adquiriram um hábito para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse avançar a obra missionária, a construção, todas as formas. Eles tinham o costume de vender as suas propriedades e dar o valor total para os apóstolos. Olha que não é mais 10, agora vai um extremo de ser 100%. Aí, irmãos, Ananias e Safira queria ter esse status, que é parecer que é, mas sem ser. Venderam, retiveram uma parte e entregaram um valor qualquer ali. O que aconteceu? Ananias morreu, a mulher chega 3 horas depois e morreu também. Se tivesse shopping, eu ia falar, você deve ter ido para o shopping, gastar a parte dela primeiro no shopping, e depois foi lá para morrer também. Mas ela foi lá e morreu também. Então eu não vejo no Antigo Testamento a anulação do dízimo, da entrega do dízimo. Porém, eu quero falar algo para os irmãos aqui, que está gravando aqui nessa live, que todo mundo vai assistir.
Eu não conheço igreja alguma que obrigue os seus fiéis a entregar o dízimo. Aqui nós não obrigamos, nós orientamos em conformidade com a palavra, para que Deus lhe traga bênçãos. Esse é o propósito, está debaixo de bênção e não de maldição, que é o que a Bíblia fala, não é obrigação. Que muitas pessoas batem na porta dizendo que a igreja é obrigada a dar o dízimo. Não é obrigada a dízimo. Aqui na igreja não é obrigada a dízimo, não é obrigada a oferta, não é obrigada a nada. Se você quiser vir aqui só para ouvir a palavra, você vai vir, você vai ser bem recebido e bem tratado como qualquer pessoa. Se você achar que deve entregar uma oferta, Deus vai te abençoar. Se você achar que tem que ser dizimista, Deus vai te abençoar. Mas de maneira alguma, as pessoas são obrigadas em igreja alguma. Embora que a palavra fale, não se torne uma obrigação. É um dever? Eu acredito que seja um dever. Mas ninguém é obrigado. E eu nunca vi falar que existe também uma igreja que obriga. Os irmãos passou pela porta ali, tem que dar o dízimo. Também não ouvi falar. Pode ser algumas que são mais radicais no pregar sobre isso, enfatizar mais. Porque existe uma necessidade. Imagina se todos os irmãos pensassem da seguinte forma: já que não é obrigado, está escrito ali, mas eu não vou, de repente, para o inferno, não vou... não tem por que participar. O que aconteceria? Primeiro, que as igrejas iriam falir financeiramente, porque Deus não ia enviar o suprimento do céu, porque foi uma tarefa que Ele entregou à igreja, a nós, uma missão que Ele entregou a nós. Então, é o nosso dever, a nossa responsabilidade como servos do Senhor, que participamos da palavra, que recebemos a palavra, ser fiel a Deus nas contribuições. A única pessoa que ganha quando a igreja não tem dízimos e nem ofertas é o diabo. Porque como que vai dar continuidade na obra? As igrejas que são alugadas, como pagarão os aluguéis? As igrejas que os ministérios, como que vão funcionar sem conseguir arcar com as suas responsabilidades? Então a única pessoa que ganha é o maligno, que é o prejuízo para a igreja. Então, sim, a Bíblia no Novo Testamento continua dando menção aos dízimos, à fidelidade, a contribuições e a votos, que tem que ser feito com muito prazer, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, eu quero orar por você, mas eu quero que você abra um sorriso no seu rosto, e na hora que você levantar para ofertar, mesmo estando de máscara, com um sorriso no rosto, entregue o seu dízimo e entregue a oferta, você que vai ofertar. Lembrando também que não é pagar o dízimo, eu gosto de falar isso, o dízimo nós entregamos, porque se é de Deus, nós simplesmente entregamos, nem pagamos, nem também estamos dando, né? Você pega alguma coisa de alguém e entrega para ele de volta, você está dando alguma coisa? Não está dando nada, você está entregando. Então a igreja precisa ter essa maturidade, de saber que o dízimo é uma entrega, a oferta é um sacrifício, e que a obra do Senhor, Deus ele levanta pilares, nós como pilares mantenedores, para que a obra de Deus possa ir adiante, e vai através das nossas contribuições, dízimos e ofertas, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vocês que estão em casa, vocês podem estar ofertando, vir aqui à igreja, o gasofilácio fica ali perto do álcool gel e do fim da escada, você pode vir, trazer. Mas eu não quero ir aí, você manda o contato, manda uma mensagem pelo WhatsApp, nós podemos ir até a sua casa. Bispo, o senhor está indo buscar o dízimo na casa dos irmãos? Só se ele quiser. Se ele quiser, não pode sair de casa. E se ele não quiser, nunca que eu vou chegar na casa de ninguém pedindo nada disso, tá, irmão? Não fique pensando que eu estou falando isso porque eu vou à casa de ninguém. Jamais nós vamos proceder dessa maneira nessa igreja, até mesmo porque eu me lembro o primeiro aluguel da igreja, quando nós abrimos, nós não sabíamos como iria pagar o aluguel. A igreja começou pela fé e apareceu um envelope com a quantia exata do valor do primeiro aluguel. E até aqui, até hoje, o Senhor sempre tem suprido. É lógico, irmão, que na sua oração, adote essa responsabilidade de uma forma diferenciada agora nessa quarentena, porque a igreja precisa continuar fazendo investimentos, já tem feito. Hoje eu me alegrei demais assistindo a primeira parte da live ali,
com as 3 câmeras, mostra um pouco os irmãos, está a coisa mais linda do mundo, né? Não está mais aquela imagem engessada, vem aqui, dá um close, todo mundo ficando em close, fica todo mundo famoso, né? Então é uma coisa muito maravilhosa. Então adote na oração, coloque no seu coração, eu quero ajudar, não sei como, me procure, e eu tenho certeza que você vai ser muito útil. Seja um Epafrodita da obra de Deus, uma pessoa que faz a diferença na obra do Senhor, amém? Vamos orar. Pai querido e amado, abençoa os teus filhos que têm agido de fidelidade, Senhor, os fiéis dizimistas da tua casa, Senhor, aqueles que colaboram, Pai querido, e têm colaborado sempre para o crescimento da tua casa, que vão entregar oferta, aquele que também não tem, que eles possam ser alcançados pela tua palavra, Senhor, e que o teu poder e o teu Espírito se manifeste sobre a vida de cada um. Traz grande prosperidade para a tua igreja, Senhor, para que em um futuro possamos oferecer ainda muito melhor ainda o nosso culto para ti, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode ir até o gasofilácio ali, lembrando sempre daquele sorriso que eu te pedi. Mesmo que ninguém vai ver, Deus ele enxerga por debaixo da máscara aí. É uma alegria poder ofertar, contribuir. Quando uma pessoa está em casa, mesmo aquelas que não puderam vir para o culto e entregar, mandar o dízimo para a igreja, saber que você faz parte disso. Agora mais do que nunca, irmão, cada um de você que age de fidelidade, que contribui, que oferta, você prega junto comigo aqui nessa live, você adora junto com o Ministério de Louvor, aqui no momento das lives, dos cultos, e também do canal que nós temos lá no YouTube também. Quem sabe a gente possa mudar e transmitir nas 2 plataformas agora, né? O computador aguenta, e fazer ao vivo, tanto no Facebook como no YouTube. Já que todos contribuíram, né? Deixa eu tentar ajustar aqui, ficar de uma forma que não fique esbarrando em nada. Contribuíram. Às vezes a pessoa tem uma vontade muito grande de contribuir e quer contribuir mais, e às vezes não tem. Quando você se deparar com essa situação, estiver ardendo ali, ora a Deus, fala: Senhor, eu não tenho, mas se o Senhor me abençoar, eu vou ter. Né? Foi o que Jacó, né? Jacó falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Né? Então isso aí é algo muito importante. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 38. No próximo culto, talvez já apareça também os versículos aí na live, quem estiver assistindo em casa, né? Quem estiver assistindo em casa, vai já talvez aparecer já os textos aí, porque tudo isso é um processo, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu vou ler alguns versículos, se a minha vista me ajudar nessa missão. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele é o profeta aqui, tá, irmãos? Ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Passamos, deixa eu virar a página aqui. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, falei que minha vista não ajuda muito, e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não
puderam mais tomá-la. Vou ler tudo aqui. Vou ler o 41 também. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pronto, tá bom, até aqui eu acho que eu li até demais, não tenho o costume de ler tantos versículos, porque eu gosto de falar quando eu estou pregando, mas esse texto aqui eu achei por bem ler ele todo. Amados, uma coisa antes de entrar nessa palavra, esse texto me fez lembrar de um passado não muito longe, onde as coisas eram mais fáceis do que hoje, no quesito espiritual. Se você me perguntar se hoje as coisas são mais fáceis ou mais difíceis, de 20, 30 anos atrás, eu vou falar assim: hoje as coisas são mais fáceis. São mais fáceis. Mas, no quesito espiritual, hoje as coisas são mais difíceis. Porque algumas pessoas não conseguem mais acreditar na palavra, nem nos profetas, como se acreditavam antes. O texto aqui fala uma época de fome, né? Lembrando de uma época de fome, talvez você nunca passou fome. Tem pessoas que eu sei que já passou por necessidade, é algo horrível. Mas eles estavam todos vivendo uma época de fome, um tempo terrível, horrível. Por mais que as coisas sejam difíceis nesse presente, hoje tudo é muito fácil. A gente percebe que até na igreja, as contribuições de alimento e aquela coisa toda, é difícil ver pessoas vindo atrás com muita frequência, porque sempre tem uma forma. Algumas pessoas são ajudadas por várias formas, então é quase difícil a pessoa estar naquela fome extrema, que não ter o que comer nesse tempo presente. Tem gente? Tenho. Eu estou falando do nosso convívio, né? O nosso convívio. Você não conhece, porque se você conhecer alguém que está sem nada para comer, se for seu vizinho, você vai repartir com ele, né? Que é o exemplo de ser um servo do Senhor, é o mínimo, compartilhar com aquele que você sabe que precisa. O profeta de Deus, sabendo que era um tempo de fome, ele falou assim: põe um caldeirão ali e prepare um ensopado para a gente servir para esses homens aqui. A cortesia que ele estava oferecendo era por fé. Profeta de Deus, ele não pode agir por razão, ele não pode agir por pensamento humano, porque ele vai sempre se limitar com as dificuldades. Então o profeta, ele vai ter que falar por fé, ele vai ter que lançar desafios para que a fé das outras pessoas sejam assim. E antigamente isso dava mais certo do que se dá hoje, e eu vou explicar para vocês já, daqui a pouquinho. Mas o interessante é que o discípulo dos profetas, eles foi pegar alguma coisa para fazer esse ensopado, alguns legumes, né? Tem alguém que entende muito de legumes e de folhas e de plantas assim, de ao ponto de ir no mato pegar? A Gislene, eu sei que ela desenrola, conhece as folhas ali, ela sabe o que é. Às vezes você vai pegar, não sabe, ela já conhece, que ela estuda esses negócios aí. Mas uma vez eu quase me envenenei, que eu tirei uma planta, eu falei assim, é inhame, mordi. Não era uma raiz de uma planta que eu tive que ficar tomando leite, porque eu quase morri. Eu sempre ouvi um ditado popular, não está escrito na Bíblia, que dizia o seguinte: de boa intenção o inferno está cheio. Então vocês já ouviram também, isso não foi uma coisa que só eu ouvi, então algo popular mesmo. Esse discípulo do profeta, ele tinha boa intenção, ele saiu pegando alguma coisa, olhou para o texto fala uma trepadeira, e pegou algumas folhas dali, não sei se folha, algum pedaço, e encheu o manto e falou assim: eles vão comer isso, né? Isso aqui deve ser uma coisa boa. Talvez ele se confundiu, como eu me confundi com o inhame, que eu mordi uma raiz terrível, só de lembrar minha garganta fecha, quando eu era adolescente, criança, sei lá. E talvez ele foi nessa boa intenção aí, irmãos, que é um problema muito grande até hoje. A boa intenção. Você já parou para pensar quantas pessoas por boa intenção acabam fazendo mal
para uma outra pessoa, às vezes com uma boa intenção, né? O último caso que deixou eu bastante em choque foi do pai que foi tentar socorrer o filho e pegou ele no braço, o pescoço estava quebrado, o filho acabou morrendo ali, ainda se agravou mais. Mas vocês acham que o pai queria matar o próprio filho? Ele queria ajudar, ele queria fazer o bem, irmão. Não tem como pensar, ele deveria ter pesquisado. Quando o pai vê o filho necessitado, o coração vai falar mais forte e a pessoa vai querer fazer alguma coisa. Boa vontade, boa intenção. Às vezes nós vemos essa ação dentro da igreja também, né? Ou no trabalho, a pessoa cheia de boa intenção causa um problema muito grande, porque quer fazer algo que ela acha que é bom, que na cabeça dela, o contexto dela, é uma coisa muito satisfatória, vai ter um retorno positivo. Ninguém faz algo de boa intenção para prejudicar ninguém, embora às vezes prejudica, embora o resultado pode ser muito prejudicial para aquela pessoa que vai receber aquilo ali, aquele favor, aquele serviço. Mas esse jovem, mesmo esse discípulo, mesmo sem ele ter a capacidade, ele entendeu o quê? Eu estou debaixo de uma palavra de autoridade, eu estou debaixo de uma palavra profética. Em Hebreus também fala isso no capítulo 7, ele fala assim que a autoridade sempre abençoará, né? É por isso que os pais falam para os filhos, falavam antigamente quando o filho pequeno, Deus abençoe, né? Os pais, bênção pai, bênção mãe, Senhor te abençoe, né? Era uma fala, porque a autoridade sempre pode abençoar o outro ali que está debaixo da autoridade. Mas vamos lá, ele debaixo da autoridade do profeta, ele vai lá e junta com a sua boa intenção. Ele estava fazendo algo certo, irmãos? Não. Ele estava obedecendo, isso era certo? Sim. Mas o alimento era errado. E aí onde que entra o momento do presente com o passado? Por que eu falei que hoje é mais difícil de viver o mundo espiritual do que no passado? Antigamente, as pessoas eram provadas dentro da igreja. Às vezes o pastor colocava o irmão na prova. Eu passei por isso. Pastor falando coisas para mim duras assim, e eu pensava até que ele não gostava de mim. Falei, esse pastor não gosta de mim não. Me humilhando desse jeito, e me humilhar num dia, né, para mim era humilhação, e no outro dia me consagrar. Então eu passei por essas questões de provação. Hoje em dia, se for provar um irmão, tem que tomar muito cuidado, porque você fala uma coisa para o irmão, ele vira as costas, ele já está falando mal de você. Fala assim, você está doido, rapaz? Eu vou para a igreja para ser tratado desse jeito, para passar por isso, para passar por aquilo. Porque hoje tem que ser explicado, tem que falar assim, olha, eu vou te provar, entendeu? Então eu vou fazer algo assim, para ver se você é crente mesmo. Tem que negociar. A palavra, em alguns casos, até tem que ser explicada no último, porque o irmão quer debater. Não, mas peraí, essa vírgula aqui. Antigamente, as pessoas não tinham esse espírito de querer debater ali. Às vezes até aprendia e falava, não é isso daí não, mas eu vou ficar na minha. Hoje em dia não, é aquele negócio de interrogatório. Não, peraí, o senhor falou isso, mas está escrito aquilo outro. Antigamente, as mensagens eram assim, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, e vamos orar, e todo mundo orava, o fogo descia, era aquela glória. Hoje o pregador ele tem que saber falar hebraico, grego, dominar muito bem o português, porque senão, né, ele tem que dominar tudo, ser um pouco psicólogo, e mesmo assim, tem irmão que fala assim, hoje o pastor não estava com nada, né? Hoje é um tempo difícil, nessa área, sim, é um tempo difícil, porque tem muitas pessoas que gostam de ouvir apenas o que lhe massageia o ego, a mensagem que lhe massageia o ego. Se a mensagem for aquela mensagem, você vai ter vitória, você vai ter bênção, ou o milagre vai acontecer. O pregador pode pregar isso? Pode. Deve pregar isso? Deve. Mas não é só isso que você deve esperar do pregador. Vai chegar algum momento que ele vai ter uma outra mensagem para transmitir, e tudo que vier, deveríamos aceitar. Se se cumpre, é verdadeira. A palavra de Deus nos diz isso, a profecia que se cumpre é a verdadeira. Não precisa questionar.
Se cumpriu, é verdadeiro. Esse discípulo, ele estava mais ou menos assim, e as pessoas dessa época ainda mantinham a fé e davam uma credibilidade para a palavra profética. E isso é uma coisa a ser levada em consideração, dar autoridade à palavra profética. O que Eliseu fez quando as pessoas se apavoraram? Porque é por natural as pessoas, ao se depararem com um problema, entrarem em desespero. É algo natural. A pessoa se depara com algo que ela não sabe como solucionar. O discípulo, ele foi e colocou veneno. Olha que sopa é essa? O discípulo preparou veneno para entregar para aqueles homens que deveriam ser bem alimentados. Alguém, quando prova, fala: tá, a morte está na panela, se nós comer, nós vamos morrer, isso é veneno, não serve. Então eles tinham recebido aquela notícia, o diagnóstico: se comer, morre. Mesmo assim, preste bem atenção no que eu vou falar com vocês agora. Quem gosta de farinha aqui, levanta a mão. Em casa, eu sei que tem um monte de gente falando assim: meu, sem farinha não dá não. Falta tudo, farinha não pode faltar não. Porque farinha é bom, né? Farinha é uma delícia. Tudo que você coloca farinha ali parece que fica bom mesmo. Todo mundo gosta de farinha. Só de lembrar assim, um feijão com farinha, com arroz, você já fica imaginando amassando na mão assim, ficar aquela coisa que só as vós faziam, né? As mães fazem, que coisa boa. Tem gente, lá, a irmã lá, chega e levantou a mão, né? Coisa boa. Mas farinha não é remédio. Farinha não é solução de problema. A farinha não é profética. Não adianta ser. Hoje nós estamos vivendo na época da enfermidade, o Covid. A pessoa está com Covid, dá farinha para ela. Se até os remédios que alguns médicos falam que é bom, outros falam não é. E ainda mais farinha. Hoje as pessoas têm dificuldade de crer porque querem 1001 argumentação. E isso vai diminuindo a fé. Quer ver alguns exemplos? Alguém fala assim: ah, mas Jesus fez isso, ele não fez aquilo. Eu já quer saber, fala assim: não, então não acredito na Bíblia. Uma vez eu vi um debate, alguém falando que que Jonas não poderia ter sido engolido por uma baleia, porque a barriga da baleia é muito pequena, e não caberia Jonas lá dentro. E o outro irmão: não, porque sim, é verdade. E começou aquele debate, vieram perguntar para mim, eu falava: irmãos, se a Bíblia estivesse falando que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Eu não fico nesse negócio não de querer debater se eu acredito ou não acredito. Está escrito aí? Eu acredito. Não tem esse negócio, mas hoje em dia as pessoas querem, não podia ser baleia, porque a baleia é de estômago pequeno, então tem que ser outro peixe. Eu quero lá saber que peixe que engoliu o profeta, irmão. Que isso vai adiantar? Hoje as pessoas querem buscar resposta para as coisas. A própria Bíblia fala para a gente não se debater, não se parar para procurar debates na palavra, porque isso não tem proveito algum, a não ser diminuir a fé dos fracos, das pessoas que estão fora, ver os crentes se matando. Gálatas capítulo 5 lá, fala assim: se vós mordei-vos uns aos outros, quem sobrará? Nós deveríamos evitar esse tipo de conversa. Mas existe a dificuldade, até por ter pessoas mal capacitadas ou mal treinadas para de repente pregar a palavra, né? Porque para ser, alguém fala, não, para ser pastor deveria ter feito faculdade. Para ser pastor deveria fazer algum estudo, né? Alguma coisa assim, tem que terminar os estudos pelo menos. Há um tempo atrás, acho que no ano 2005, 2006, um negócio assim, parece que só ia poder ser pastor quem tivesse terminado pelo menos o primeiro grau. Isso aí ia ser uma lei, estavam votando aquele negócio todo, né? E eu fiquei pensando, nos meus pastores que eu tinha, quase que uma grande parte que eu tive na minha vida, até eu virar pastor, até eu ser consagrado pastor, era tudo só os primeiros anos ali, né? Estudou pouco. E eu falei: e aí, vai fazer o quê com esses homens? Vai desconsagrar? Porque agora estão inventando isso, né? Queria saber qual foi a faculdade que Pedro estudou.
né? Ou alguns dos outros apóstolos, né, irmãos? Qual a faculdade que ele fez? Mas vamos dizer, tem que estudar. Uma coisa que tem que se fazer, tem que estudar. Porque se vai falar, tem que estudar. Mas antigamente tinha culto que o pastor pregava só sobre salvação. Não, irmão, ó, vamos vencer o pecado para a gente morar no céu. A salvação não sabia falar outra coisa. A limitação hoje não. Se a pessoa pregar um texto muito simples, vai ficar ainda falando assim, só isso. Pensei que ele ia falar sobre o símbolo da quarta trombeta. Se está escrito na perna de Jesus, se é uma tatuagem ou se está escrito na roupa. E lá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu pensei que ele ia entrar na questão da serpente, né, na questão da mulher de vestido vermelho. Só falou isso. Hoje falar que Jesus te ama, algumas pessoas acham um absurdo, mas tem pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Jesus te ama. Voltar a dar crédito à palavra e aos profetas, como foi nessa época. Eliseu simplesmente pegou farinha, jogou dentro da panela cheia de veneno. A panela tinha veneno. Todo mundo, a morte está instalada aqui. E ele não procurou antibióticos. Ele não mandou analisar por ninguém. Ele falou assim, dá farinha aí. Joga farinha dentro da panela. Eu mandei o rapaz buscar, ele trouxe, estão falando que tem veneno? Joga a farinha aí dentro. Tá bom, tá resolvido. Pode todo mundo comer. Isso é acreditar na palavra. A fé se manifesta com os atos da pessoa que acredita na palavra profética. É por isso que tem pessoas que vêm na igreja e falam assim, olha, o pastor ele prega, ele fala que nós vamos ser abençoados e a minha vida continua do mesmo jeito, e outro vai embora e é completamente abençoado. Sabe por quê? Porque acreditou na palavra profética. Era farinha mesmo, o pastor falou porque recebeu inspiração para falar. Mas se você crê, se torna um milagre na tua vida. É algo que a igreja precisa voltar. É um princípio que a igreja precisa voltar, irmãos. Acreditar no simples. A Bíblia diz, nós não precisaríamos falar de vitórias, nem de bênção para o povo de Deus, jamais. Não, porque a Bíblia diz que sobre todas as coisas somos mais que vencedores, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo tudo dando errado, nós poderíamos falar assim, não, o Senhor está trabalhando em algo aqui, e o importante é meu nome estar escrito no livro da vida, e isso é o maior importante. Mas hoje, é capaz do profeta falar, põe farinha na panela, a pessoa fala, farinha? Como não? Você está doido, rapaz? Ele está querendo envenenar a gente. Não acredita? Nós vamos vencer com uma oração, com a fé. Não, eu não acredito nisso não. Vou ficar na minha mesmo, porque não, a gente já sabe aí, o mundo é evoluído. A resposta é, o mundo é evoluído. As coisas se passaram, né? Então não é mais o mesmo momento. E esse presente tem trazido um prejuízo muito grande. Até mesmo quando eu falei aqui da contribuição. Se você pegasse há 20 anos atrás, pelo menos, eu não vou colocar nem muito tempo, 20 anos atrás, a primeira coisa que a pessoa sabia quando aceitava Jesus era os padrões de fidelidade que ele tinha que ter. Hoje, as pessoas querem que se pregue algumas coisas que todo mundo sabe que é errado fazer. Aí o pastor tem que subir no púlpito e falar assim, isso é errado. Meu Deus, todo mundo sabe. Já viu alguém pecar por acidente? Né? Como pisar num prego. Pisar num prego é um acidente. Você está andando na rua, pisar num vidro é um acidente. Agora pecar. Não, estava ali do nada, pequei. No susto. Nunca vi falar disso, irmão. Desde pequeno nós ensinamos a base do que é certo e errado para os nossos filhos. Aí alguém falou assim, ó, podia um culto de Santa Ceia ficar falando dos pecados, ou quem pode, quem não pode tomar Santa Ceia, né? Ser um culto voltado a mais para falar isso, quem não pode. A pessoa hoje se preocupa em enfatizar o erro dos outros. O pecado alheio é sempre mais importante do que o nosso, né? Já parou para pensar isso aí, irmãos? Como algumas coisas têm que ser destacadas como coisa errada, né? E é sempre algo que alguém está fazendo. Está em debate agora tal assunto, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre um assunto e estava enfatizando um determinado pecado. Eu falei assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Enfatizar um só? Porque tem pecados que está escrito na Bíblia, né? Que a maioria das pessoas ignoram. E por que pegar um só? Se deter a um só,
tem que se deter a todos, né? Olhar para todos os princípios. Hoje, as pessoas não querem, porque está se cumprindo o que foi escrito lá em Timóteo, que as pessoas têm coceira nos ouvidos quando escuta a sã doutrina, a palavra, quer ouvir o que lhe agrada. Você acha, irmãos, que no momento que nós estamos vivendo, se um profeta falar assim, pode comer a comida com veneno que eu já pus farinha nela, você acha que alguém ia comer? Eu acho que nem o profeta mesmo ia comer, irmão. De tão desconstruída que está o perfil de se acreditar no profeta, no sobrenatural. Parece que as pessoas são batizadas no Espírito Santo em 2 eventos por ano que nós fazemos. Tantas pessoas foram batizadas, tantas pessoas. As pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo em casa, orando, indo para o trabalho, no carro, dentro da sua própria casa, num culto normal. Por quê? Porque parece que tem que se gerar, a mágica precisa acontecer na frente dos olhos dos homens. O que Jesus falou quando pediram para ele um sinal miraculoso ali? Só faz um sinal que aí nós vamos acreditar. Porque eles queriam, parece que hoje nós somos aqueles povos ali, os fariseus. Jesus, ele tem que me provar para me crer. Se ele te provar, não é crer, é saber. Se o Senhor fizer algo para você acreditar, você não é acreditar. Ali você está sabendo, porque você viu. Crer é acreditar sem ver, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Foi até o tema que foi falado na live aqui dos jovens, né? Uma live maravilhosa, os jovens falando sobre fé com seus líderes. Eliseu, ele manteve a calma e trouxe o milagre através de uma atitude simples. Como você espera o milagre? De uma forma simples, ou você espera que algo diferenciado aconteça? Sabe como eu profetizo um milagre na vida de muitas pessoas hoje? No momento que você estiver participando da Santa Ceia. O milagre de poder participar do corpo do Senhor. A tua fé, quando você tomar o cálice da nova aliança, a tua fé vai transbordar, e através da tua fé, transbordar a tua vida com Deus, transbordar todo tipo de milagre. A morte da panela é anulada, e onde haveria morte tem alimento. Amém? Quem entendeu, diga alguma coisa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar celebrando a nossa Santa Ceia como fizemos as outras. Eu vou estar orando aqui do meu lugar, e a ceia vai ser entregue normalmente pela pastora, os obreiros, missionários que estiverem ali atrás, e o ministério de louvor, apresentando algum louvor. Quem estiver em casa, o cálice separado, o pão separado, nós vamos orar. Eu preciso de um pedaço de pão aqui para me estar orando. Dê uma bandeja de cada um aqui para mim, por favor. Uma bandejinha com pão e com cálice. Isso aqui para me orar. Pão e cálice. Está os dois na mesma? Isso. Amados, vocês que estão em casa, você pode participar sim. Aqui está o pão e o cálice. Aqui não vou ter como mostrar. Só quando Deus preparar, que tinha uma câmera vindo de cima aqui também, né? Eu vou estar orando também pelos que estão em casa. Muitos irmãos vão participar da Santa Ceia em casa. Os ministros estejam apresentando ali também. Você que puder fechar os olhos. Pai querido, essa noite é muito especial para nós. É a tua Santa Ceia, Senhor. É o nosso culto mais importante, que participamos da tua palavra, participamos do teu corpo. Meu Deus querido, nós consagramos, ó Deus, esse pão, para ele não ser apenas um pão comum, mas entendemos que é o pão para a nossa comunhão, representa o teu corpo, a comunhão com a tua igreja. Esse cálice, Senhor, como está escrito na tua palavra, é o cálice da nova aliança, que foi dado em favor de nós, representa o teu sangue, Senhor, que ao participar do teu corpo, a nossa fé
a nossa comunhão seja restaurada mais uma vez. Que ao participarmos desse cálice, Senhor, que representa a nova aliança, estejamos, ó Deus, polindo essa aliança que temos estabelecida contigo. Estamos renovando mais uma vez, mais um mês, Senhor, essa aliança que temos contigo. Cada um que está participando em casa, Senhor, que receba da mesma unção, que perceba a mesma comunhão que temos aqui hoje. Seja, Senhor, estabelecido em cada lar a tua bênção. Que essa ceia seja uma ceia profética, Senhor, que nela traga vida, não apenas por mais um mês, mas por muitos e muitos anos, ó Deus, debaixo da tua unção e debaixo da tua palavra, Senhor. Traz a tua vitória nesses tempos difíceis, é o que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa podem participar, os irmãos aqui na igreja podem estar servindo. Os irmãos podem ir participando, tá? Veio pra nos resgatar, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos
Graças a Deus, podemos participar desse privilégio. Já já vou estar orando, mas eu quero dizer para os amados que é uma bênção poder participar. Entendemos que nesse momento ainda temos mais esse sacrifício, que é participarmos do culto todo com a máscara, né? Isso é algo desconfortável, ninguém gosta. Mas Deus vê que a gente está fazendo esse sacrifício também para estar com Ele. Eu tenho certeza que Ele se alegra em nós, porque para todo lugar que você for, você tem que usar. Então é uma coisa se você se refletir também, parar, pensar. Você que estiver vendo em casa, é difícil, mas todo lugar que se for hoje, é um mundo louco que nós estamos vivendo, tem que ir de máscara. Então vir para a igreja, poder ver vocês aqui todos de máscara participando, poder estar chegando aí na sua casa, no seu celular. Uma das coisas mais magníficas que eu estou achando desse tempo é que nós estamos na palma da mão das pessoas. Quando você está adorando a Deus, quando você está pregando aqui, você está indo até a palma da mão da pessoa, porque ela está às vezes com o celular na mão e está vendo ali a mensagem, ouvindo ali a palavra. Isso é uma coisa boa, irmãos, e Deus tem nos dado muitas estratégias. Então eu quero orar agradecendo a Deus. Quero que você tenha esse sentimento, que é um privilégio. Muitos gostariam de estar aqui e não podem, então é um privilégio. Quem precisa de oração? Meu Deus e meu Pai, eu peço mais uma vez ainda nesse culto pelos teus filhos. Meu Deus, primeiro muito obrigado pelo privilégio de participar da tua ceia, Pai. E agora também, Senhor, eu quero pedir, leva cada um na tua paz, cobre com o teu sangue, esteja guardando, Senhor, meu Pai, que Ele esteja protegendo, esteja livrando, dando uma semana abençoada para os teus filhos, Pai. Abençoando, multiplica tudo na vida do teu filho, traz a tua bênção, a tua vitória, no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Antes de dar uma bênção apostólica, nós temos que nos adaptar ainda muito, porque o horário do culto é muito reduzido, tá? Geralmente no domingo é 2 horas de culto, agora nós temos 1h20, então muita adaptação, mas vai chegar uma hora que vai ficar lindo também, os nossos cultos adaptados, né? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, de agora para todos sempre. Todos digam uma forte salva de palmas. Não saia antes de passar álcool gel.